E o mercado imobiliário teve um excelente desempenho no ano passado, com rentabilidade e crescimento. Dados da Associação das Incorporadoras mostram que o número de imóveis comercializados nos 10 primeiros meses de 2022 teve um aumento aí de 12%. E de olho no mercado, a empresa VMV Group se especializou em inteligência de dados para empreendimentos imobiliários. E é com o Marcelo Volker, o dono dessa empresa, que a gente vai conversar agora. Seja bem-vindo, Marcelo. Boa noite. Obrigada pela sua participação. Boa noite, eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, Marcelo, começa contando para a gente como funciona uma inteligência de dados para empreendimentos imobiliários. Eu já vi automatização, né? Agora, inteligência de dados, detalha para a gente como funciona. Não, isso realmente é um assunto muito novo. Eu gosto de falar que há 10 anos atrás a gente vendia imóveis com panfleto, com outdoor, na rua praticamente, né? Hoje tem muita tecnologia. Então, na hora de procurar um imóvel, o cliente usa rede social, o cliente está na internet, o cliente está conectado. E com isso, a gente tem um volume muito grande de informações. E as incorporadoras hoje, elas estão mapeando a jornada do cliente dentro da internet e dentro dos sistemas de compra. Então, com isso, a gente consegue ter uma acuracidade muito maior na jornada e principalmente até saber a hora que aquele cliente vai comprar. Para você ter ideia, tem cliente nosso, e várias das incorporadoras maiores do país, elas sabem exatamente o tempo que o cliente vai tomar a decisão de comprar aquele imóvel. Tudo isso baseado em tecnologia. E muito como você falou, utilizando a internet e utilizando a jornada de compra, que antigamente era offline, hoje focado no espaço que é online. Com certeza, até porque pela internet a gente consegue ver fotos, vídeos, comentários. Então, assim, vocês atendem as imobiliárias, as incorporadoras, é isso? Não o cliente final. Exatamente. O processo todo é mapear, por exemplo, uma incorporadora ela tem que vender 200 imóveis no mês, 300 imóveis no mês. E baseado disso, quais são os cálculos matemáticos necessários para criar uma estrutura para que ela consiga vender aquele volume. Isso é um tipo de trabalho que é muito recente. Hoje no Brasil, e inclusive no mundo também, o Brasil é pioneiro nisso em vários aspectos. Tá? O Brasil é muito avançado em termos de tecnologia para a venda de imóveis. Existe um mapeamento digital de toda a jornada de compra num produto imobiliário de uma construtora, de forma que você possa gerar um Big Data e falar o seguinte: para vender X unidades no final do ano, eu preciso de realizar tais ações, tais investimentos, tais eventos, tais parcerias. E um tipo de informação que a gente não conseguia gerar antes da internet, porque hoje nós sabemos a estatística. A gente não tinha quase nenhuma estatística há 20 anos atrás decorrente do consumo de produto imobiliário. Hoje não, hoje a gente consegue derivar as casualidades do processo de forma que a gente cria um processo que consiga gerar uma venda de um imóvel lá no final. Interessante. E usando essa tecnologia, o índice, digamos, de assertividade, assim, é de quanto essa precisão? Hoje em dia, o grau de assertividade é acima de 90%. As incorporadoras mais estruturadas em termos tecnológicos e em termos científicos, né, científicos também, porque hoje a gente está trabalhando exclusivamente com estatísticas, ela consegue ter uma previsão extremamente precisa. Eu estou sendo muito conservador em falar 90%, mas existem casos que a gente consegue ter uma acuracidade próxima ali de 98% a 99%. Ou seja, em termos de uma, duas unidades no espaço de 1.000 unidades, a gente já consegue fazer essa previsão muito focada no volume e na capacidade de consumo daquele mercado. Como você iniciou a conversa aqui falando, o mercado ele permanece aquecido, 97% dos incorporadores pretendem fazer lançamentos imobiliários nesse ano, isso aí é um dado de fato que a gente tem internamente também. Então, baseado na expectativa de lançamento, a gente já consegue calcular a velocidade de absorção do produto imobiliário por aquele mercado. Alguns mercados mais intensos, como São Paulo, e alguns mercados com velocidades menores, em áreas menos adensadas. Legal. Ô Marcelo, e vocês estão em São Paulo? Vocês atendem imobiliárias de todo o Brasil? Como funciona essa abrangência aí da VMV Group? Isso é muito interessante porque a gente começou como empresa remota desde 2 anos antes da pandemia. Então, desde 2017, nós temos colaboradores espalhados em 24 estados. Então, naturalmente, durante a pandemia, foi uma época que a gente pôde colocar à prova o nosso modelo operacional, que hoje ele é 100% remoto, né? Até porque a gente trabalha muito em tecnologia, a gente tem que fazer valer o nosso conhecimento.
Então, a gente está no Brasil inteiro. Que interessante. De onde veio a ideia de atuar nesse segmento, Marcelo? Olha só, o mercado imobiliário ele é um dos segmentos onde é muito responsável pelo PIB brasileiro. Então, se você puder analisar, ele deve estar em segundo, terceiro ou quarto no PIB com um alto grau de representatividade. Não sei onde ele está, não, mas ele tem um alto grau de representatividade. Então, na hora de escolher um mercado, que a gente escolha um mercado que, a despeito das crises que a gente vai sofrer, dos desafios que nosso país vai sofrer, é um mercado muito resiliente. Então, ele faz uma transação muito grande, ele tem recurso financeiro para aportar em tecnologia, ele tem recurso financeiro para aportar em estatística, coisa que alguns outros mercados com menos liquidez não teriam a capacidade de investir em algo tão pioneiro que é esse trabalho que une Big Data, tecnologia e estatística, que é esse trabalho de estruturação do processo da venda imobiliária, que antigamente era feito de forma aleatória, colocava-se o produto no mercado, não sabia-se exatamente quanto vendia. Hoje a gente consegue ter a curiosidade decorrente dessa sofisticação que é muito recente. É isso aí, você falou algo que me lembrou até uma frase que eu ouvi no meio da pandemia, que as pessoas sempre precisam ter onde morar, né? Aconteça o que acontecer, tem que ter ali o local para ela viver. Marcelo, olha, é muito legal essa iniciativa, né? Ver que os processos estão cada vez mais modernizados e assertivos. Parabéns aí pela sua empresa. E para quem quer saber mais, né, sobre esse universo, para as empresas, acredito que esse é um método que se aplica até a outras áreas também, né, não só no mercado imobiliário. Que recado você deixa para essa turma? Pessoal, gente, com a tecnologia, a gente consegue ter resultados muito mais profundos que a gente tinha 10 anos atrás. Então, vocês podem ver que a maioria dos negócios de impacto na sociedade foram criados há menos de 5 anos, e todos baseados em tecnologia. Então, essa é a dica que eu falo, foca na ciência, foca na tecnologia, que errado não vai dar. É isso aí, Marcelo, recado dado, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e até a próxima. Obrigado, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.